Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Automação Industrial, Válvulas para Aplicações Industriais, com o engenheiro Rodrigo Souza. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verá a seguir pode estar situada em lugares diferentes da sua página, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá o webcam dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá aumentar, deslizando ou diminuindo a tela. À direita, estão disponíveis as informações do nosso palestrante. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível, ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos, para você compartilhar esse webinar nas suas redes sociais e escrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você personalizará a sua experiência. Estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides fiquem travados, por favor, atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra para o Rodrigo para que possa completar a sua apresentação. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas a mais um webinar da Danfoss. Bom, o tema de hoje será sobre automação industrial, né? Basicamente as válvulas para aplicações industriais da Danfoss, onde abordaremos as características, né, de cada válvula e também a sua funcionalidade. Este seria o portfólio de válvulas da Danfoss, né? Basicamente são as válvulas solenoides, válvulas pneumáticas e válvulas termostáticas, né? As válvulas solenoides são basicamente válvulas elétricas que compõem um corpo de válvula, uma bobina e uma armadura, na qual permitem a passagem ou bloqueio de um determinado fluido, né? Já as válvulas pneumáticas são válvulas com sede angular, basicamente são válvulas com um pistão interno, que são acionados por ar comprimido. Já as válvulas termostáticas são as válvulas mecânicas, que também permitem a passagem e o bloqueio de um determinado fluido, de acordo com a temperatura setada na válvula. Agora, falando sobre a primeira família de válvula, que seriam as válvulas solenoides, aqui destacam-se os principais modelos. São válvulas diretamente operadas, né? O que seriam as válvulas diretamente operadas? São válvulas que, quando energizadas, né? Quando a sua bobina é energizada, ela cria um campo magnético ao redor do núcleo da válvula, localizada no seu interno, e este núcleo é induzido, liberando uma sede da válvula, permitindo assim a passagem do fluido da aplicação. Assim que essa válvula ela é desenergizada, ou seja, a bobina, né, deixa de receber a corrente elétrica, a válvula volta a fechar. Vou voltar aqui um slide, que eu acho que não apareceu, que eu fui direto para o vídeo. Exato. Bom, voltando aqui à família de válvulas, né, e as suas características,
As válvulas são aplicadas em vários meios, né, para vários fluidos, desde água, ar, gases neutros, fluidos básicos e óleos, até mesmo os fluidos mais agressivos, e também vapor. As conexões das válvulas de acionamento direta variam de 1/8 a 3/8 até 1 polegada. Temos as funções da válvula de normalmente aberta ou normalmente fechada. O que seriam, né, essa função da válvula? A válvula normalmente aberta, ela tem a sua posição original, digamos que aberta. Assim que ela é acionada, ela vai fechar e vai bloquear a passagem do fluido. Já a válvula normalmente fechada é o contrário. Ela é uma válvula na qual a sua posição original é fechada e assim que energizada, ela dá a passagem para o fluido através da sua sede. Os orifícios aqui variam de 1,2 a 25 milímetros, né? Dependendo do modelo da válvula, aumentando esse diâmetro do orifício, você irá ter uma vazão maior de fluido. As faixas de pressões variam de 0 a 30 bar. Os materiais dos corpos das válvulas são de liga de latão e aço inox. E as vedações variam de EPDM, que seria o etileno propileno, propício para aplicações em fluidos como água e líquidos leves, né? Não com muitos químicos, digamos, né? Minerais. Temos o FKM, que seria o Viton, que seria um pouco para aplicação de fluidos aliás, um pouco mais agressivos. Temos também o PTFE, que é denominado Teflon. Este sim seria para fluidos agressivos e para alta temperatura, né? Como exemplo, o vapor. Então, esses seriam basicamente as famílias de válvulas diretamente operadas. Legal. Ainda falando sobre válvula solenoide, nós temos as válvulas servo-operadas. Agora sim. O que seriam válvulas servo-operadas? São válvulas que elas trabalham com um diafragma interno, né? Ao contrário das válvulas de ação direta, estas válvulas, por ter um diafragma interno e trabalhar com uma compensação e descompensação de pressão interna, elas são necessárias terem um mínimo diferencial de pressão admissível, ok? Então, você pode ver aqui que elas já variam de menos 0,2, alguns modelos, né, a mínima, outra 0,1, 0,3, até, enfim, a pressão máxima de trabalho, pode chegar até 20 bar, dependendo do modelo. Os meios, né, se repetem, aqui seriam basicamente para água, ar, gases neutros e óleo, vapor também, conexões de 1/4 a 2 polegadas, funções também normalmente aberta ou normalmente fechada, orifícios que variam de 6 a 100 milímetros, o material do corpo também, aqui, né, encontramos a liga de latão e o aço inox, e as vedações se repetem, né? Dependendo do tipo de fluido, você tem um tipo de vedação, correto? Ainda temos outros modelos de válvulas servo-operadas, tá? Com o mesmo princípio de funcionamento, operadas por uma membrana interna, né? Todas necessitando de um diferencial mínimo de pressão. As funções de normalmente aberta e normalmente fechada também se repetem. E aqui as conexões podem variar, também de 1,5 a 2 polegadas. Materiais do corpo em latão e aço inox. E nestes casos aqui, as vedações como o Viton, que é o FKM, o NBR, que é muito conhecido pelo Buna-N, o PTFE, como dito, já seria o Teflon,
e o etileno propileno. Depois, temos os modelos de válvula servoassistidas. O que seriam esses modelos? Na verdade, essa válvula ela é uma junção da válvula solenoide acionada diretamente com a válvula servo-operada. Por que essa junção? Porque essa válvula ela também contém um diafragma interno, que opera sobre compensação de pressão, né? Porém, esse diafragma ele é anclado com o núcleo interno da válvula. Então, assim que a válvula é acionada, esse diafragma ele também digamos, ele é movimentado, né? Assim que você energiza a válvula, o êmbolo puxa o diafragma através de uma mola, liberando assim a passagem do fluido e não necessitando, né, neste caso de servo assistido, uma pressão diferencial mínima. Elas já operam a partir de 0 bar. Os meios aqui, como citado, seriam água, ar, gases neutros e óleo. As conexões variam de 3/8 a 1 polegada. Funções normalmente aberta, normalmente fechada. Os orifícios aqui de 10 a 22 milímetros. E os materiais do corpo, né, ainda se mantêm como liga de latão e modelos complementares de latão. Vedações: etileno, propileno e Viton e Buna-N. Let's take a look at the function of the EV250B normally closed. Cutting away part of the valve, we can see that the coil is de-energized and the valve is closed. When the coil is energized, the valve begins to flow. You can see in the light blue the pilot channel that is characteristic of the direct servo valves. Olha, entrou som aqui. However, the EV250B is unique because it has a spring that connects the diaphragm and armature. This spring helps the diaphragm to lift if the pressure is very low or fluctuating. Apresenta no vídeo, Rodrigo. Ok, é que eu não consigo visualizá-lo. Hopefully, this animation has helped you to better understand the function of the EV250B. Débora, vocês conseguem visualizar qual slide? Válvulas proporcionais? Válvulas proporcionais, isso. Perfeito. É que eu não estava visualizando o vídeo, então acho que houve um delay entre o vídeo e a... Mas perfeito, vamos seguir. Bom, a Danfoss também tem em seu portfólio as válvulas proporcionais. Essas também são válvulas solenoides, porém a funcionalidade dela é um pouco diferente, né? Ela não é uma válvula que apenas seria on-off, como as solenoides, né? Com a função de abrir e fechar. Ela também modula a vazão do fluido operante através de um sinal de corrente, ok? Nas suas aplicações, elas estão disponíveis para os fluidos água, óleo e líquidos neutros. Conexões variam de 1/4 a 3/4. Função normalmente fechada, especificamente, né, apenas essa função. Não temos válvula proporcional normalmente aberta, porque ela não é uma válvula on-off, né? Orifício de 6 a 20 milímetros e faixas de pressão que seriam de 0,5 a 10 bar. Sinal de saída, né? De 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts. Material latão e vedação Teflon. Ok? Essa é uma válvula muito utilizada para
a indústria plástica para fazer a modulação ali, né, enfim, de água quente, até mesmo água gelada para resfriamento. Então, é uma válvula proporcional solenoide. Como dito, né, através da regulagem de corrente, né, seja de 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts, você consegue fazer a modulação ali do diafragma da válvula, permitindo fechar um pouco mais, abrir um pouco menos, enfim, modular, né, a vazão do fluido. Como especificar uma válvula solenoide? Aqui nós temos algumas recomendações, né? Dentre elas, a primeira pergunta que eu faria seria qual que é o fluido, né, que essa válvula vai operar, para você ter ideia da aplicação, né, dessa válvula, ter um pouco mais conhecimento também da temperatura do fluido. Outra regra muito importante também seria a pressão de trabalho da válvula, que através dessa pressão você vai determinar a família de válvula. Como eu disse anteriormente, existem válvulas que operam com pressão mínima zero e outras não. Então é necessário você ter a informação da pressão de operação da aplicação, correto? E aí tem os modelos que variam também os tamanhos de válvula, dependendo das tubulações onde serão instaladas. Perfeito? Finalizando, também é importante a tensão de alimentação da válvula, né? Essa válvula é 220 volts, não, ela é 110 volts, não, é 24, corrente contínua, né? Então, tudo isso é importante na hora de dimensionar a válvula solenoide. Saindo agora da família das válvulas solenoides, nós temos as válvulas pneumáticas. São as válvulas de pistão, acionada por ar comprimido, né? Aqui embaixo temos as características delas, quanto o tamanho de conexão, orifício, a pressão também mínima exigida para a válvula ter funcionalidade, né? E também a pressão de controle da válvula, do fluido que ela vai ser aplicada. Material do corpo disponível em bronze e aço inox, para caso de fluidos mais agressivos, ou até mesmo para a indústria que exige, né, que os materiais sejam em inox. E a vedação dela somente em teflon, que é a vedação que circunda ali o eixo, a sede do pistão. Agora aqui eu acredito que vai abrir um vídeo, perfeito. Como vocês podem ver, a vista em corte da válvula e o pistão sendo acionado pela entrada de ar comprimido. Assim, o ar comprimido foi ligado, o pistão foi movimentado e aí é liberado a passagem do fluido. Um componente que é essencial para a operação com essa válvula seria a válvula de 3 vias da Danfoss, ilustrada anteriormente. Tá? Então, ela é uma válvula piloto que age para o acionamento dessa válvula pneumática da Danfoss. Falamos sobre válvulas solenoides, pneumáticas e agora temos as válvulas termostáticas. As válvulas termostáticas são válvulas mecânicas, certo? São válvulas que são on-off, elas abrem e fecham. Porém, esse acionamento é feito através da expansão do gás contido no bulbo, né? Por ser uma válvula termostática, ela trabalha com temperatura, onde você seta a temperatura desejada do fluido na válvula, né? Onde, na verdade, esse fluido
está na aplicação, é inserido esse bulbo e ele vai ali agir como o sensor de temperatura da válvula. Então, a válvula é acionada mecanicamente por temperatura. Aqui algumas características delas, quantas conexões, as faixas de regulagem, as pressões também de trabalho. O material do corpo temos disponível em latão e aço inox, vedações em buna-N, etileno propileno. E agora eu vou ilustrar aqui o funcionamento da válvula. Então, quando o bulbo ele é aquecido, o gás ele é expandido para dentro da válvula e ali é movimentado uma membrana interna. Feita uma regulagem com mola, né? E através do set point, através dessa regulagem, a temperatura setada ali na aplicação, a válvula irá permitir a passagem do fluido que irá refrigerar a aplicação ou fazer o aquecimento da mesma. Então é importante salientar que essa válvula é aplicada tanto para fluidos com alta temperatura ou como fluidos como água também, né, utilizada para resfriamento. Todas as válvulas contêm certificações e aprovações dos mais renomados órgãos reguladores e certificadores também, como ilustrado aqui nesse slide. Essas informações são facilmente acessadas em nossos catálogos. Cada modelo de válvula, ela existe, né, uma denominação para cada certificação, em qual válvula, né, atende aquela certificação. Então, você pode acessar esse catálogo no próprio site da Danfoss. Lá tem as informações completas sobre os órgãos certificadores e os tipos de aprovações para cada válvula. Agora eu vou ilustrar aqui alguns exemplos de aplicações das válvulas para automação industrial. Aplicações em tratamento de água, utilizam-se muitas válvulas solenoides, não apenas válvulas, mas também outras linhas de produto da Danfoss, como sensores de pressão, temperatura, pressostatos, mas sim, também válvulas solenoides. Queimadores industriais, nesse caso aqui nós temos a válvula solenoide sendo aplicada em gás, GLP ou gás natural. Skids de bomba de incêndio, né? Muitas válvulas solenoides aplicadas, juntamente também com a parte de sensorização, de pressão. Compressores de ar comprimido, aplicações aí para ar. Como ilustrado, temos válvulas solenoides que operam até 40 bar de pressão de ar comprimido. Distribuição de água predial, onde você singulariza, né, as estações ali, onde você pode fazer essa medição unitária, né, nos condomínios. Caldeiras a vapor, seriam basicamente as válvulas solenoides com bobina preta da Danfoss, essas específicas para aplicações em vapor. Aqui também temos um exemplo da válvula de acionamento pneumática, também utilizada em vapor. Autoclaves hospitalares,
Também uma aplicação rígida aqui com vapor, especificamente as válvulas EV, servo-operadas, atuam bastante aqui. As válvulas também de acionamento direto para vácuo, né? Porque algumas válvulas elas operam com vácuo nessa aplicação, então é necessário ter uma válvula que opere com pressão zero e tenha também uma vedação eficiente para vapor, que são o caso das válvulas de acionamento direto. Sem se falar na parte de sensores, né, de pressão e temperatura e os pressostatos e termostatos. Autoclaves de bancada, seguindo aqui o mesmo segmento. Suspensão a ar para carros, são válvulas que injetam o ar comprimido naqueles bolsões, né, localizados nas suspensões. Válvulas também para alta pressão, tem que ser aqui nesse caso. Como as EV224. Aplicação para osmose reversa. Geradores de água quente. Automação de sanitários e lavatórios, né? Uma aplicação hoje muito comum nos shoppings. A descarga é realizada através da ausência da pessoa, né? Que é detectada pelo sensor na parede. Fornos industriais, né? Válvulas aplicadas em gás, GLP. Injetoras de plástico, como eu citei exemplo daquela válvula modular, ela é muito utilizada nesse segmento. Máquinas de lavar roupas. Unidades hidráulicas, aqui temos o exemplo de uma válvula termostática VTA da Danfoss, que faz aqui o resfriamento do óleo desse cárter. Diversas aplicações, né? Torneiras automáticas, sistemas de irrigação, de combate a incêndio também, geradores de energia, secadores de ar, tornomecânicos, autoclaves, controle de gás, descongelamento de evaporadores, ou seja, são as inúmeras aplicações das válvulas industriais da Danfoss. Máquinas de sopro, bombas de vácuo. Aqui é exemplo da utilização da válvula para vácuo, né? A EV250B, aquela válvula anclada, servo-assistida. Aplicação também em cofres, né, para sistema de segurança. A válvula ela expande, né, através de um determinado dispositivo aqui, ela expande a tinta, né, no dinheiro. Motores de navios. Filtração por membrana. Lavadoras industriais e sistemas de vapor nas indústrias em geral. E é isso. Com isso a gente finalizou aqui, né, o escopo de válvulas, falando um pouco sobre as características delas e a sua funcionalidade. E agora fica o espaço aberto para dúvidas. Correto, Gustavo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal que está assistindo o webinar. Sim, agora a gente tem algumas perguntas aqui, Rodrigo. Vamos Perfeito. começar. A primeira pergunta é: qual a melhor vedação indicada para válvulas solenoides para água? Para água? A mais indicada é o etileno propileno, por questões também de custo, né? Seria a vedação básica para operar com líquido. Sem ser muito agressivo, como é o caso da água. Certo. Mais uma pergunta aqui. Que é o EPDM, Estão perguntando... né? Pois é.
mais uma pergunta aqui. Estão perguntando se as válvulas solenoides elas possuem kit de reparo. Perfeito. Todas as válvulas solenoides possuem kits de reparo. Vocês poderão encontrá-los no catálogo da Danfoss, na própria página da família das válvulas. Desde vedação, o êmbolo interno, bobinas, né? Certo. Mais uma pergunta. As válvulas solenoides podem ser instaladas em qualquer posição? Não, não. Principalmente as válvulas que são servo-operadas, que precisam de um diferencial mínimo de pressão. Nesses casos, quando a válvula, por exemplo, é instalada na vertical, pode ocorrer aí um contrafluxo, né, de fluido, e aí ocasionar uma pressão abaixo da admissível, porque a pressão diferencial nada mais é que a pressão de saída do fluido da válvula menos a pressão de entrada. Então, as válvulas servo-operadas, nesse caso, elas têm uma pressão mínima para operar. E dependendo da aplicação, não daria para posicionar ela na vertical. Válvulas Certo. de acionamento Agora... direto, em geral, as válvulas, né, elas podem operar na sua horizontal, vertical, mas nunca de cabeça para baixo. Esse que é o principal ponto, tá? Agora mais uma pergunta. As válvulas AV210 pneumática e a VTA, que são termostáticas, são proporcionais? Não, não, elas são on-off. Elas não regulam, tá? Elas não regulam vazão de fluidos, elas abrem e fecham. No caso da termostática, existe até uma inércia nesse fechamento, né? Porque até o bulbo expandir o gás, chegar esse gás no interno da válvula e movimentar ali o diafragma, leva um tempinho também. Já certo. as válvulas Agora pneumáticas, né, também... Aliás, as válvulas pneumáticas também são on-off. Você injetou a pressão do ar comprimido, o pistão ali ele vai movimentar, vai fechar, certo? Quando você desaciona a válvula piloto dela, o ar comprimido sai para a atmosfera e desaciona a válvula. Então, mas elas são válvulas que permitem a passagem, né? Ou bloqueiam a passagem do fluido. Certo, Rodrigo. Mais uma pergunta. As válvulas, o tipo de vedação influencia no fluido aplicado? Diretamente. Diretamente. Dependendo do fluido, você tem que utilizar um tipo de vedação, né? Por isso que é aconselhável, inclusive, a consulta na tabela de resistência química, né, do material, do caso da vedação. Né? O etileno ele é apto a operar a determinados fluidos, assim como o Viton, o Teflon. Então é muito importante você consultar uma tabela de resistência química para verificar a compatibilidade da vedação com o fluido a ser aplicado. Para a última pergunta, estão perguntando se as válvulas solenoides servo-operadas podem ter uma pequena tolerância de passagem de fluido. Não. O ideal é que a válvula ela vede 100%. Há essa passagem de fluido quando talvez a pressão do fluido é inferior à pressão mínima admissível da válvula. Aí sim pode haver um gotejamento. A válvula possivelmente não está abrindo, mas deve estar gotejando. Isso é muito importante. Todas as válvulas servem operadas para que elas operem, né? Tanto na abertura ou fechamento, elas têm uma pressão diferencial mínima ali atendida. Rodrigo, apareceu mais uma pergunta para a gente. Faixa de temperatura influencia também na vedação? Também. Por exemplo, nós temos válvulas que operam com água quente,
né, que podem ser facilmente ali aplicadas com etileno, né, mas que não excedam, por exemplo, a temperatura de 120 graus, certo? Já, por exemplo, o vapor, né, que aí nós estamos falando de água, também, né, acima de 100 graus, mas com a temperatura, por exemplo, de 180 graus, o etileno não suporta. Aí nós teríamos que partir para um teflon. Então, sim, a temperatura também está ligada diretamente ali, né, ao tipo de vedação a ser utilizado. O teflon, ele é aplicado, né, na maior parte em temperaturas altas, como vapor, a 180 graus. Rodrigo, no momento não temos mais perguntas. Legal, obrigado, agradeço aí a participação de todos e fico à disposição. E aproveitando, né, falando sobre os nossos canais de atendimento, que é o SAC, né, o suporte técnico para aplicação, o 0800 8787 847, ou através do e-mail sac.brasil@danfoss.com. Nosso time técnico está à disposição de todos para sanar dúvidas, né? Quer saber se a sua válvula pode ser aplicada com determinado fluido, onde encontrar esse tipo de válvula, né, rede de distribuição, aplicação, documentos técnicos do produto, vocês podem entrar em contato com a gente do suporte técnico, né? Através dos dois contatos informados, a gente vai estar aqui à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Gustavo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns casos de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades mais relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, assim como o Gustavo já apresentou para vocês, entrem em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente. Aproveito a oportunidade também para convidá-los a todos a ouvir a nossa primeira temporada do Dribladores da Refrigeração, o podcast da Danfoss Brasil. Novamente, agradeço a participação de todos e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!